Bora falar agora do Atlético Mineiro, derrotado no Mineirão com 40 mil torcedores para o Libertad do Paraguai. O gol numa falha do volante Otávio. Sim. E aí na sequência da jogada, Diego Gomes, 1-0 Libertad aos 8 minutos da primeira etapa. O Galo sem Hulk hoje, o seu principal jogador. O Kudê, na entrevista coletiva logo após o jogo, mostrou toda a sua insatisfação com a diretoria do Atlético Mineiro. Cogitou até mesmo deixar o Galo antes do fim do contrato, pediu reforços, falou que só vai seguir no trabalho se o Galo entregar reforços para ele. Falou até mesmo dos jogadores que o Atlético Mineiro acabou se desfazendo no mercado da bola. E eu tenho aqui as declarações do Kudê, mas falando desse jogo, Piperno, não tá fácil, hein? O Atlético Mineiro ser derrotado pelo Libertad era um resultado que a gente não esperava. Ser derrotado ainda no Mineirão em casa pelo Libertad do Paraguai, certamente não estava nos planos, Piperno. Eu vi boa parte do jogo, o Libertad teve méritos. Aí vamos voltar 10 dias atrás no sorteio de grupos, tá? Com o Bruno, Flávio. Tá? Quando saiu esse grupo, a gente falou que ia ser muito, assim, carne de pescoço. O Libertad não faz jogo fácil com ninguém. Que diga o Atlético Paranaense. Exato, passado, jogou né? 4 vezes. Os 4 jogos foram Filipão cita isso na coletiva lá, no sorteio. Exatamente. Foram 4 jogos duros. Hoje o Libertad, ele complica mais, porque assim, a gente sabe que os dois grandes times do Paraguai sempre foi Olímpia e o Cerro, né? Hoje o Libertad frequenta mais a Libertadores do que ele. Fez 5 no Cerro agora. E complica mais para os times brasileiros e cara de igual para igual. Em 2020 jogou quartas de final contra o Palmeiras. Jogou quartas de final contra o Palmeiras. E agora foi, acho que no final de semana. Mas tudo bem, mas não pode perder pro Libertad. O Atlético, Nilson, está jogando muito mal. Olha, o Atlético, ele passou pelo Atlético lá na semifinal do Campeonato Mineiro, porque houve erro de arbitragem. Ele fez um jogo duro contra o América Mineiro, 3-2 e tal. É que assim... O segundo jogo de volta da Libertadores, o quarto jogo dele da Libertadores, ele fez bem. Sim, foi, jogou bem. Talvez o melhor jogo do Atlético esse ano. O Atlético tem uma dependência, a mesma que tem o Corinthians. O Corinthians tem com o Renato Augusto, o Atlético tem com o Hulk. Não jogou o Hulk, a força ofensiva muito do Atlético comum, é muito diferente. O time é comum. Muito diferente. O Hulk foi terceiro amarelo, né? Perdeu o Alan também, né? O Alan tá machucado. Perdeu, machucado. Agora, comentar com o Pedrinho lá fora, inclusive, isso. Pra mim, hoje, até mais do que o Corinthians, o jogador que faz mais diferença no futebol brasileiro pro seu clube, pro seu time, é o Hulk. O Hulk, ele define muito pro Atlético. Aí o Hulk sai, tem um monte de jogador bom. Mas jogador bom. Nada mais. E aí, eu tava lendo agora, né, que o Kudê deu uma coletiva e esculachou a diretoria do Atlético. A gente não sabe nem se é amanhã de manhã, ou hoje de manhã, amanhã de manhã, se ele continua, porque o projeto do Atlético para esse ano vai inaugurar o estádio, né? Sim. Ele rasgou o verbo. Eu tenho aqui as declarações do Eduardo Kudê. Ele disse o seguinte, abre aspas para o técnico do Atlético Mineiro. Não era a situação que me prometeram. Se não trazem 3, 4 milhões, é normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores e os jogadores, mas o meu contrato está na mesa. O que eu vivi hoje é uma loucura, sendo arremessada cerveja. Houve um tanto de coisa que estavam sobre a mesa. Não vim pelo dinheiro, nem por nada, venho pelo desafio. Eu aprovei alguma venda? Ou não souberam que a última venda que não era para sair? Ou que o Sacha, no lugar dele, era um jovem o substituindo? E para o jogo aéreo, eu colocaria outro juvenil. Fecha aspas, Eduardo Kudê, ele falando sobre essa situação dos reforços, também falando aqui sobre a torcida do Atlético Mineiro, que... jogaram um copo de cerveja. Jogaram um copo de cerveja, então contextualizando aqui a fala, cobrando reforços, também as saídas, né? Agora cobrar a saída do Sacha é um pouco estranho, né? Não, o negócio é o seguinte, pelo que eu entendi aí é o seguinte, a diretoria e os diretores ali, quando quer vender alguém, não consulta nem o treinador. O que deu pra entender foi isso, né? Saíram 2 atacantes. Não, que não perguntou a ele se podia liberar os atletas. Saiu o Ademir pro Bahia e saiu o Eduardo Sacha pro Bragantino. Né? Perdeu esses 2 atacantes. Mas essa deixa assim, né? Que ninguém consultou ele também. Ninguém perguntou se podia. Mas é assim, pô. Diretoria em todo lugar é a mesma coisa. Você acha que a diretoria vai dar satisfação? Não dá. Os caras, eles são mais vaidosos. Você que teve diretor. Lá não, o Caetano, eles que é o diretor de futebol, pô, que tá colado com ele direto. Eu sei, trabalhou com ele no Inter. Mas os caras têm diretor mais vaidoso que jogador, mais vaidoso que treina aqui com comissão técnica. Os caras são vaidosos demais. Diretoria também, vou te dizer, rapaz.
E deveria consultar, porque eu acho que quem tem que dar o parecer se pode dispensar o jogador ou não é a comissão técnica. É o seguinte, o que vocês acham? É um bom negócio para nós aí, o fulano ir embora, o Beltrano ir embora. É que às vezes tá precisando da grana. Mas, assim, às vezes a comissão técnica certa e errada é o que mais tem, né? Certo e errado. A gente vê sempre aí o pessoal comentando que o Tite falou, pode me dar o Marquinhos, um zagueiro que vai ser baixinho, não vai dar nada. Olha o Marquinhos que virou. Então, se acerta e erra também, né? Se acerta e agora, assim, a conversa, o Rodrigo Caetano trabalhou com o cara no... Vamos ter que se fazer de 2 atletas aí, o Ademir, o Sacha, e aí vamos pensando em algum nome pra... Só que parece que passou tudo por cima, ninguém falou nada com o Cudê, só viu? Os jogadores saíram. Aconteceu isso com o Rogério Ceni, não foi? Não, a primeira Paulo, passagem... né? Sim. Foram saindo jogadores, vendidos. É complicado. Gente. Agora, esse negócio também tem uma outra leitura aí, né? Quer dizer, o Atlético perde 2 caras. Um para um clube que acaba de virar uma SAF. E o outro lá para o Red Bull Bragantino. Então, é a turma do dinheiro. Não tem como resistir. Às vezes o clube não tem tanta grife, mas agora ele se associou aí, essa empresa, o investidor. Não estava lendo. É uma outra. Eu não sei se é verdade. Saiu hoje a matéria assim: o Santos está interessado no Tabata. O Abel falou aqui, não sai. Ele está no plantel. Pronto. Morreu o assunto. Sim, aí não tem a menor chance. O Santos queria o Tabata. É o tipo da coisa que o Santos acho que nem devia falar, né? A informação também do Vene Casagrande do Navarro, também o Palmeiras... Desculpa, errei, é o Navarro. A Navarro. É o Navarro. É o Navarro. Não o Tabata, é o Navarro. O Eduardo Cudê, ele falou aqui o seguinte, jogou tudo no ventilador, né? Eu tenho aqui a declaração porque ele falou bastante coisa, a produção acaba de me passar todas as aspas do Daqui a pouco vai embora, as principais. Abre aspas, o diretor esportivo falou do grupo. E buscaram, teve um tanto de coisa que estavam sobre a mesa. O diretor esportivo já é o Caetano. Isso. Nem por nada, veio pelo desafio esportivo. Porque gosto do clube. Mas tudo mudou. Ou vocês não sabem que tudo mudou? Eu fiz as últimas vendas, eu aprovei alguma venda, ou não souberam que a última venda não era para acontecer. Era mais fácil colocar o Sacha hoje ou estrear um jovem na Libertadores. E aí ele completa. Se não fosse eu, o diretor, os jogadores... A gente já estava fora da Copa Libertadores no primeiro jogo. Se não trazem 3, 4 milhões, estávamos fora. Estamos numa final do estadual e ganhamos o primeiro jogo. É normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores e os jogadores. Mas o meu contrato está na mesa. Façam o que querem. O que eu vivi hoje é uma loucura. Até cerveja foi arremessada. Agradeço os torcedores que empurram até a morte, mas vivi hoje algo que eu nunca tinha visto. Meu próprio torcedor atirando copo de cerveja. Isso é normal com 10 partidas vencidas? Estou todo dia trabalhando melhor, tentando trazer 4 jogadores de graça, pedindo aos investidores, por favor, que tragam um volante. A equipe jogou muito mal, sim, mas assim é difícil. Com 20 jogadores, não teremos dificuldades com 3 competições? Ou acreditam que não era importante segurar jogadores? O que era mais importante, esse jogo ou a final? Me encanta a loucura dos torcedores, mas há um limite. Posso suportar pressão, um tanto de coisa que pode acontecer, mas essa situação é muito diferente. O único que eu pedi, na verdade, a única coisa que eu pedi é uma cláusula de saída, porque acabou mudando tudo. É a única coisa que eu pedi aos investidores e diretores do Atlético Mineiro. Pedi uma cláusula de saída, porque não é o que me prometeram quando me buscaram. Os clubes grandes são difíceis, mas é o que há. Eu assinei por 2 anos, e agora, o que eu faço? Então, fecha aspas, está aqui, longo desabafo. Sentou o Paulo do Eduardo Cudê. Jogou tudo no ventilador. É os 3M, né? Os 4 R's. R. Ele defende, ele fala do Rodrigo Caetano, ao mesmo tempo defende, bate a sopra, como os argentinos, que você sabe como é. Milonga. E depois meteu o que? Da conta dos... Mas viu, os 4R é rua na certa. Vai rua de forma quadriplicada vai pra rua. Não é 4R? É, 4R. Então já emenda com rua. Entendeu? R de rua. 5. Aí ficou 5. Vai pra quinta. Lógico. Você acha que o cara que bota o dinheiro ali vai ficar ouvindo tudo isso aí e não vai tomar uma providência? Claro que vai. Ou então ele tá querendo sair mesmo. Mas o que me surpreende é o seguinte, que foram 4 jogos na Libertadores, não teve problema nenhum. Chegou a final do Campeonato Mineiro, teve desabafo nenhum.
Tem que saber perder um pouquinho também, né? Sim. Tem que saber perder um pouquinho também. Perdeu no primeiro jogo, aí nada desmerecendo o Chácio, nada assim, ele fala, é mais fácil ter o Chácio ou botar alguém que vem da base. Ele botou um garoto que chama Isaac hoje no ataque, né, quando estava perdendo. Esse aí que ele citou, aí tem 19 anos. Entendeu? Assim, só porque perdeu. Vamos supor que o Atlético vai ter esses 3. Eu não ia falar. Teria esse papo. Não. Ele tem que saber perder também, né? Ô, Piperno, a gente comentava fora do ar que o Atlético Mineiro é muito, mas muito dependente do Hulk, né? Sim. Impressionante. E você vê, o Atlético Mineiro, ele vem perdendo muitos jogadores capitais aí, né? Já não tem o Arana há muito tempo, né? Deve estar para voltar agora. Ele perdeu o Alan outro dia e o Hulk ficou fora por suspensão, cartão. Então, é um time realmente muito enfraquecido, porque o Atlético... Mas ele na temporada, ele traz o Edenilson, ele leva o Patrick, ele leva o Igor Gomes. Sim. Traz mais Saravia, um zagueiro. Lateral. Lemos, zagueiro. O Gêmeos volta também, porque se você pegar, o Gêmeos voltou agora em pouco tempo para lá. Recebeu alguns jogadores também. O Pedrinho fica. O Pedrinho ficou, o Paulinho chegou. Entendeu? Não, tem uma série de jogadores de bom nível. Não, tô falando assim, mas não é todo mundo que tem. Se você pegar os plantéis aí, não é todo mundo que tem jogadores do mesmo nível, tudo, tudo. Esse plantel do Atlético Mineiro é os jogadores que eu acabei de falar aí. Mas aí, eu vou te falar um negócio, mano. Eu acho que também é uma coisa assim de recalibrar a expectativa, porque é aquela coisa, quando sai o sorteio de grupo, você pega, porque eu vou pegar, enfim, o Libertad. Você já olha, putz, Libertad em casa 3 pontos. Eu me lembro que teve um ano, 2019, na fase de grupos, o Libertad foi a Porto Alegre e ganhou do Grêmio. Aí o Grêmio passou a fase de grupos inteiro fazendo conta para tentar classificar. E classificou ganhando o Libertad no Paraguai, depois do Renato ter poupado o time. O Bruno sempre fala muito isso, é que às vezes a gente acha que o futebol brasileiro está muito à frente, né? Disso, eu vou te falar, vocês devem lembrar bem, aqui, ó, Libertadores, aquele super time do Corinthians, a gente pegou o Cerro Porteiro aqui, metemos 8. No jogo de volta tomamos 4. E se tem mais 15 minutos, era 8 também. Sim. A sorte é que acabou o jogo. Esse domínio, eu falo isso algumas vezes, né, que assim, não é bem um domínio brasileiro, acaba sendo, mas é o Palmeiras e o Flamengo que tem sobrado. E nos últimos anos, algumas eliminações que dá pra citar. Fluminense na pré-Libertadores pro Olímpia. O Atlético perdeu do Tolima, ano passado. Perdeu em casa pro Tolima. E esse ano, o Palmeiras e Flamengo pra sobrar vão precisar jogar mais do que estão jogando. Não estão bem. Vão precisar jogar mais. Eles sobram quando estão bem, né? Quando eles não estão, já tem problema. Como o Flamengo teve com o Del Valle, na Recopa, teve ontem com o Alcas, né? Então, não tá bem. O The Strongs, ele sempre ganha os jogos dele lá. Quando desce é que ele complica, né? É sinônimo de garantia que Palmeiras ou Flamengo chegue lá e pegue o The Strong e ganhe? Não, claro que não. Nem Egípcio, nem ninguém. Muito obrigado, Vampeta. Pega por hoje. Sextou. Perno, Bruno Prado. E amanhã tem Bate Pronto, meio-dia, aqui na Jovem Pan. E final de semana com Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa, tem o Fla-Flu, tudo isso e muito mais na programação esportiva da Jovem Pan. Muito obrigado a todos pela audiência e a gente vai ficando por aqui. Boa noite.